Olá, boa tarde. Hoje, 27 de 12 de 2023, estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos, o livro de Allan Kardec, livro sobre a filosofia espírita. Hoje vamos iniciar o episódio 21. Mas antes de iniciar, como sempre, pedimos ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, aos nossos guias, nossos amigos espirituais, para que nos dê neste momento a paz, o amor, para que nós tenhamos o discernimento de compreender da melhor forma estas instruções que os Espíritos vão nos dando sobre cada assunto. Obrigado, Jesus, que assim seja. Vamos então iniciar o estudo. Estamos na segunda parte do Mundo Espírita, ou O Mundo dos Espíritos, capítulo 2 da Encarnação dos Espíritos. Aqui vamos ter três separações. Vamos falar sobre o objetivo da encarnação, a alma e o materialismo. Vamos iniciar com a pergunta 132 sobre o objetivo da encarnação. Allan Kardec questiona: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Os espíritos superiores respondem: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição têm de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele se adianta. E vou ler um pequeno comentário de Allan Kardec sobre esta pergunta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles se encontrassem meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. É interessantíssimo este comentário de Allan Kardec. E vou fazer um pequeno comentário sobre a reencarnação. O objetivo principal e único da reencarnação do espírito é o seu despertar. Tudo sai das mãos de Deus, conduz latentes valores imortais. O tempo se irá encarregar de formar meios e angariar métodos de acordar as almas para que elas se sintam as suas necessidades de progredir e suas necessidades de amar. O que se chama de perfeição são os talentos que Deus nos deu, por misericórdia, aflorados e iluminados por inúmeras experiências de vivência, frente a frente com muitos, ou digamos mesmo, múltiplos problemas, dores, sacrifícios, na extensão das vidas sem conta na argamassa da carne. Deus nos impõe a reencarnação para nos mostrar o que temos de fazer para nós mesmos. Esse é o seu principal objetivo. Aquilo que devemos fazer não podemos passar para o outro. Cabe-nos a nós próprios enfrentarmos os nossos dias com a disposição que a fé nos faculta. Nosso Pai Celestial nunca se esqueceu da sua paternidade, desde os primeiros momentos da criação até aos espíritos puros que o cercam dispostos a fazer a sua vontade.
espíritos, se originam do mesmo princípio único, tocados com o mesmo amor da divindade. A justiça de Deus é perfeita em todos os rumos da sua sabedoria. E nesse entendimento é que os seres criados passam pelo mesmo processo de despertamento espiritual, mas com reações diversas. O ponto de saída e de chegada é o mesmo para todos os filhos de Deus, ou seja, para todos os espíritos. As diferenças que se encontram nas almas, ou seja, de alma para alma, de homem para homem, já devemos ter deduzido é a idade de cada ser na pauta das suas existências. Quanto ao que muitos escritores espirituais dizem que uns que sofrem e outros que não, na ascensão que deviam conquistar, é uma opinião que não está correta, por não encontrar ressonância na justiça Todo-Poderoso. Se nascemos todos simples e ignorantes, todos foram à escola, onde os ensinamentos são os mesmos e idênticos e de idênticas necessidades. Mesmo que as modalidades de aprendizagem sejam diversas, no fim, a soma dos trabalhos, dores e sacrifícios dos esforços individuais para a aquisição de poderes é mesma. Em busca das trias de libertação dos seus valores morais e espirituais. No princípio, todos recebemos mãos generosas, o apoio correspondente às nossas necessidades, que, quando adultos, passamos a doar aos que se encontram na nossa retaguarda, como compensação pelo que recebemos. Essa é a lei. Nada fica sem resposta na vida. Tudo o que existe toma forma, perde a forma e torna a tomar corpo. E a alma não pode fugir dessa lei universal, porque a reencarnação nos favorece o crescimento espiritual mais rápido. Somos, por assim dizer, agredidos com a matéria, e dessa agressão acordamos cada vez mais para o amor, especulando em todos os sentidos para a aquisição da sabedoria. Bendita seja a reencarnação, que nos aprimora e que nos eleva, dando-nos a entender que não existe a morte. Este comentário que fiz é extremamente interessante, mas voltemos também, continuando com o objetivo de encarnação, na pergunta 133, Allan Kardec questiona: tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Resposta muito clara. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. E Allan Kardec reforça a pergunta: mas, então, de que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Vejam a resposta dos espíritos superiores. Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Estamos a falar de uma lei universal. Se as vidas sucessivas obedecem a uma lei universal, como não passar por ela? Como é que não podemos? Saltamos-a? Claro que não. São caminhos determinados por Deus a serem criados por tudo que Ele mesmo criou. Querer saber o porquê da decisão divina é perda de tempo. Não é para nosso conhecimento ainda. O que o Senhor fez é o mais acertado. E Ele não pede, nem precisa da opinião de ninguém, por ser Deus. O Espírito sábio é aquele que procura descobrir as suas leis e segui-las, porque são imutáveis. A alma obediente está sempre bem consigo mesma,
por atender à vossa vontade soberana. Mais uma vez repetimos, todos foram criados simples e ignorantes e se instruem passando por todas as tribulações inerentes a todos os espíritos. De outra forma, não aprendemos as lições da vida. Como não despertamos do sono da nossa ignorância. Quem não descobre a vontade de Deus não pode viver bem. O Senhor criou o trabalho para todos nós. E quem não aceita a filosofia do trabalho em todos os seus aspectos não pode viver bem. Com a consciência, instrumento divino, do qual Deus nos fala. Vejamos que quem não atende a necessidade de amar a Deus e ao próximo, vive atribulado até compreender que fomos criados por amor e para amar. Quem ainda não percebeu o valor do perdão sofre as consequências do ódio e multiplica suas dificuldades. Procuremos entender um entendimento universal e a minha escola é do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem se exercita no bem capacita-se a identificar as bondades das coisas mais puras da natureza. Quem ajuda os que sofrem sente-se bastante forte para suportar o peso das suas próprias necessidades. Quem ama sente-se amado por satisfazer-se com o amor distribuído. Se a justiça dos céus não falha, nada que as suas leis anunciam pode falhar, porque Deus é sabedoria absoluta. Os espíritos devem se esforçar em tudo o que lhes diz respeito ao crescimento espiritual. O mérito está nisso, de cada um fazer o que lhe cabe, sem esquecer a humildade no que aprende e no que pode ensinar aos outros, sem esquecer quando se depara com grandes sofrimentos. Eles são pronúncio de breve estabelecimento. As provações são naturais com o mundo. Se por acaso Deus tirasse todas as dores da terra, como pretendem os homens, e se tivesse esse mundo em suas mãos, a humanidade voltaria às cavernas dentro de pouco tempo. Na fase evolutiva em que se encontra todos na Terra, não pode existir plena felicidade, dado o mau uso que o homem poderia fazer dos recursos que Deus investiu. A doença constitui um freio, bem como favorece a expansão dos bons sentimentos moradores no coração. O Cristo abriu as portas para o entendimento, de sorte a educar as criaturas, e elas, educadas, poderão usar todos os seus valores e todas as suas forças para saberem como devem usar. Portanto, a reencarnação é o melhor caminho para nos instruir e educar, de modo a sabermos viver no céu, obedecendo às leis naturais da vida, que sempre nos dão mais vida. E vamos passar a falar da aula. Na pergunta 134, Allan Kardec questiona o que é a alma. E a resposta é muito pronta. Um espírito encarnado. E Allan Kardec volta a perguntar: que era a alma antes de se unir ao corpo? E a resposta é a seguinte: espírito. E Allan Kardec questiona: as almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Vejamos esta resposta do espírito superior. Sim. As almas não são senão espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, as quais temporariamente revestem-se do invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Vamos aqui falar um pouco sobre a alma. Vejamos que, desde o nascimento da razão, que o homem sente e começa a compreender a existência da alma.
Até olhar para as estrelas desponta no seu coração a saudade da pátria de onde vem. A razão nos diz que o corpo algum pode viver sem um princípio inteligente que o sustente e guie os caminhos da ascensão. Como nos diz o livro dos Espíritos, que a alma é o mesmo espírito quando se manifesta num indivíduo carnal. Há outros espiritualistas que chamam a alma de perispírito, e é neste sentido que alguns afirmam que a alma morre devido ao perispírito se desintegrar quando o espírito ascende a mundos superiores. Temos de deixar essa, digamos, polémica de lado e fazer como os espíritos que assistiram a Kardec, chamando o espírito de alma quando cabe. Quando dizemos espírito, nos referimos àquele livre princípio divino, imortal. Pode ter saído da imortalidade, portador da consciência, atributo do espírito em consonância com a consciência soberana. A doutrina espírita tem a missão sagrada de reviver o cristianismo. Revela aos homens muitas particularidades do mundo espiritual, na gradatividade que a humanidade pode suportar, compreender. O cristianismo é crescente. Não teme o progresso, porque apresenta uma filosofia avançada no tempo. Disseminados os conceitos de Jesus em uma dimensão diversa, para maior segurança de todos os estudantes da verdade. O Espiritismo sempre pesquisa e usa a mediunidade para testar os fenómenos, sustentando que ninguém morre e que a vida continua em toda a parte. Ele mostra com mais evidência a lei da reencarnação, como sendo a justiça do Criador. Voltando às origens, o espírito é sempre espírito. E as vidas sucessivas mostram-nos como ele desperta os valores, os talentos citados no Evangelho, com um crescimento infinito e cada vez mais livre da tortura da ignorância. Sentimos-nos felizes com a imortalidade da alma. É por isso que a doutrina do Espírito avança de uma forma extraordinária. Ganha corações em todos os lados, sem oprimi-los. Expõe os conceitos que afirma, deixando o Espírito à vontade nas coisas. E esse, com a intuição divina, na sua maturidade, escolhe a verdade e aceita a palavra de Cristo em Espírito e em verdade. O Espírito reveste-se de corpos, tantos quanto forem necessários para o seu despertar. Deus criou os processos de crescimento da alma, deixando para ela uma cota de esforços que somente ela pode fazer para o seu próprio bem. Neste momento estamos caminhando para um entendimento maior sobre as leis espirituais. O Espírito se aproxima cada vez mais dos homens, a lhes mostrar a vida no mundo espiritual e a alegria que devemos sentir ao chegar à pátria verdadeira, com o dever cumprido e a consciência em paz. Devemos cuidar mais da ciência do espírito, no sentido de que o coração não se sinta só no empenho da conquista da liberdade. E vamos à pergunta 135. Há no homem alguma outra coisa além de alma e espírito? Há no homem alguma outra coisa além de alma e do corpo? A pergunta de Allan Kardec e a resposta dos espíritos superiores ao laço que liga a alma ao corpo. E vejamos, Kardec volta a reforçar esta pergunta. E de que natureza é esse laço? Os espíritos superiores respondem: semi-material, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim, para que os dois possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço,
é que os espíritos atuam sobre a matéria psiquicamente. No comentário de Allan Kardec sobre esta pergunta 135, vejamos. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo ao ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio de vida. Segundo, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Terceiro, o princípio intermédio ao perispírito, substância semi-material que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais como um fruto. Num fruto que também acontece, no germe, perisperma e a casca. Então, falemos um pouco deste semi-material que existe entre o corpo e o espírito, chamado perispírito. Há um laço que prende o espírito ao corpo, intermediário entre as duas forças da vida, de natureza semi-material, e a doutrina espírita dominou o perispírito. Existem outros laços que ligam o espírito ao perispírito de modo mais seguro e que evolução, e também, quando nós tivermos maior entendimento com a nossa evolução, saberemos desatá-lo na época conveniente. Eu quero dizer que com isso que a alma tem muitos corpos, às quais não interessa nesta altura mencionar, porque não estamos ainda totalmente preparados para esse conhecimento. A não ser e por todos eles, digamos assim, estão ligados ao perispírito, estão ligados ao espírito, por leis que escapam ao raciocínio dos homens. Porém, com pouco esforço, podemos notar a existência das coisas, dos espíritos e das suas necessidades. A evolução dos espíritos capacitará a inteligência para perceber isso. Por exame indutivo, o vasto campo espiritual por onde se movimentam bilhões de seres inteligentes, e daí se poderá partir para onde devemos chegar à espiritualidade superior. Assim como não se pode ter nas residências a luz elétrica sem os fios devidamente ordenados, o espírito para iluminar o corpo na sua movimentação adequada precisa de fios tenuíssimos do cordão fluídico. E desse modo as ordens descem para o mundo das células. As ideias surgem na mente e a palavra sai para a audição, com movimento, com um veículo do desenvolvimento, digamos, espiritual. Coração fluídico, que os antigos iniciados chamavam de cordão de prata, que por ser uma luz da cor desse metal, mas com características brilhantes, serve de intermediário entre o espírito e o corpo, e é de natureza elástica, sobre o modo incompreensível para a ciência aqui na Terra. A alma durante o sono fica mais leve e, de acordo com a sua evolução, pode fazer viagens longas, a ponto do coração de prata ficar da espessura de um fio de teia de aranha. Devido aos cuidados tomados pelos espíritos superiores, não há perigo algum nessas viagens, desde que o espírito seja obediente aos comandos dos benfeitores espirituais. Mas disto falaremos em pormenor mais tarde. Nesta altura, quando se está... Nesta altura poderei dizer que quando se está como um espírito livre do corpo, mas resguardado pelo corpo fluídico, devemos cuidar dos sentimentos e da formação das ideias e educar palavras, porque tudo o que se pensa e se fala negativamente fixa-se no campo sensível do mundo, do corpo espiritual, tanto encarnado como desencarnado. Lembremos, o que semeamos nos ouvidos alheios, colhemos, faltar a palavra, nos corpos que usamos.
apoiando-nos para a missão da Terra. A reforma dos nossos sentimentos, de que tantas vezes eu menciono, inspirados no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, objetiva a nossa felicidade. Quem ama sem distinção está ao limite dos seus próprios caminhos. Quem perdoa as ofensas está tranquilizando a própria consciência. E quem exercita a caridade por onde passa, saiba que ela salva o caridoso das investidas de todos os males. Não existe outro caminho para limpar o perispírito, e mesmo o cordão fluido das mazelas do mundo, a não ser o amor em todas as suas feições de entendimento. E vamos à pergunta 136. A alma independente do princípio vital? Pergunta Allan Kardec. A resposta é a seguinte: o corpo não é mais do que um envoltório. Repetimos-lo constantemente. Kardec pergunta novamente: pode o corpo existir sem a alma? Espíritos superiores respondem: pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento ainda não há uma união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que depois dessa união se tiver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem. A alma e esta o abandonam. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar num corpo privado de vida orgânica. Kardec volta novamente a perguntar: que seria o nosso corpo se não tivesse alma? A resposta é muito direta: simples massa de carne, sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto o homem. Muito claro estas respostas dos espíritos superiores nesta pergunta que fala sobre o corpo e a alma. E vamos aqui falar um pouco. A alma não depende dos corpos que usa, pois o espírito tem a sua independência assegurada. No entanto, para se expressar nas religiões inferiores, onde a presença se faz necessária para a sua ascensão espiritual, usa as vestes correspondentes que lhe garantem a estabilidade emocional. O corpo físico é o seu envoltório mais grosseiro, mas obediente à forma perispiritual. Desde os primeiros momentos da concepção, a matéria e a informação tomam as diretrizes traçadas pela matriz do reencarnante e pela força genética de hereditariedade ou na influência dos genes marca a sua presença. Entretanto, tudo é orientado e dirigido pelos benfeitores espirituais que assistem e ajudam na ligação dos primeiros laços da alma ao princípio da vida orgânica. O corpo humano é uma peça nobre, muito mais do que aquilo que por vezes nós pensamos, e que requer todo o nosso carinho e respeito quando nele estamos internados. O corpo pode vir sem alma, mas quando a alma sai, ele não pode expressar a inteligência. Desaparece a razão, não fala e perde as sensibilidades. O espírito continua a sua vida de espírito no mundo que lhes é próprio. O que garante a forma do corpo nas atividades orgânicas é o espírito. Desligando-se esse, tudo emudece, voltando aos elementos que compõem para o seu estado de origem, obedecendo assim a uma lei sagrada, às formas para renovar a energia ali aglutinadas e os elementos pretos que obedecem à vontade soberana. Se falando, digamos assim, do nascimento, o espírito não está ligado definitivamente à criança antes de nascer. Como disse na resposta dos espíritos superiores, está preso por simples laços. Com o passar dos tempos que se vai ajustando
até alcançar o domínio que corresponde às necessidades do recém-nascido. Daí em diante, haverá mais uns ajustes para que o espírito possa mostrar que é ele mesmo, com todas as suas faculdades em função. O corpo e a alma fazem uma aliança por intermédio do cordão fluídico. Como já se falou em outra página, esse casamento dá oportunidade à alma de ascender à perfeição espiritual. A própria matéria, em contacto direto com o espírito, pode iniciar sua jornada de intelectualidade. Tudo ganha na arte de sensibilidade. Tudo cresce em direção ao Criador. O corpo é como um instrumento do espírito. Se este está, como poderei dizer, desafinando, perdão, o artista, mesmo com todas as qualidades apuradas, nada pode fazer. Eis porque devemos cuidar bem dos nossos corpos, para melhor desempenho da nossa missão na Terra. Se queremos ser felizes, trabalhemos para a felicidade de tudo o que encontramos no nosso caminho. Um exame que podemos fazer sobre o corpo e a alma e sobre todas as coisas criadas por Deus, chegaremos à conclusão de que tudo vem de uma fonte só e que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Vamos à pergunta 137. Um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? Não, responde o Espírito Superior. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois corpos distintos. Mas isto, quando estudamos o livro dos médiuns, no capítulo 7, iremos falar da biocorporeidade e da transfiguração. Mas aqui estamos a falar de individualidade. O espírito conserva a sua individualidade em todas as dimensões onde é chamado para saber. Não há necessidade de se dividir, do modo que alguns espiritualistas pensam, um só corpo animando vários corpos. A abundância das almas criadas por Deus tira-nos completamente essa ideia, uma ideia errada. O que alguns pensam ser divisão são as faculdades da alma em exercício, que chega a atingir o incompreensível. Todos nós carregamos esses valores, à espera de despertarmos. Vós sois Deus, diz a Bíblia. A individualidade do espírito é o ponto alto da sua felicidade. Mostra a experiência e a evidência, colhidas no tempo e no espaço, e leva ao selo do esforço próprio, acompanhando as bênçãos de Deus. Há muitas escolas espiritualistas que apoiam essas ideias de que a alma pode animar simultaneamente muitos corpos materiais e em vários lugares, bem como igualdade, trocar de corpos quando necessário, sem o processo da reencarnação. Errado. Mas respeitamos todas elas, no que elas ensinam para edificar o homem, o que elas ensinam de verdade e de muito mais amor. Mas, no que diz respeito à extravagância teórica, não se pode concordar por fugir da lei. E por não termos presenciado em nenhum caso que garanta a sua veracidade. A alma, sim, pode trocar de corpos quantas vezes precisar. Porém, o processo é a reencarnação, a lei natural em todos os mundos habitados. Pode animar muitos corpos de uma só vez, que são aqueles que o acompanham mesmo encarnados, e os quais podemos chamar corpos espirituais, tais como o corpo de desejo, o corpo astral, o corpo mental, enfim, uma variedade de corpos. Eles estão sempre formados de acordo com as necessidades da alma, sob o comando da mente, mas no que toca ao corpo físico é somente um que se anima de cada vez.
O espírito primitivo, por vezes, somente tem o perispírito, por não ter necessidade de outros corpos, mas o seu crescimento espiritual. E com o seu crescimento espiritual vão-se formando corpos de acordo com os seus anseios. A doutrina espírita tem capacidade, por intermédio da mediunidade, de revelar aos homens muita coisa ainda encoberta e rasgar o véu de acordo com a evolução da humanidade. Consigamos a todos aqueles que estudarem. Pois a literatura mediúnica é enorme, como fonte de sabedoria e na humildade característica da sua posição. Não devemos esquecer a meditação e a prece todos os dias, no alimento da alma, e que todos esses esforços em conjunto podemos ser inspirados pela verdade, que nunca falta aos de boa vontade. Assim como Deus é uno, uma unidade de luz, nós somos uma individualidade que resiste ao tempo, ao espaço, sem que surjam divisões de nós mesmos. Pelo contrário, o tempo vem garantir cada vez mais a nossa unidade interna. Deus assim nos fez. Instituiu a lei que nos garante a individualidade eterna e imortal. E vamos continuar na pergunta 138. Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida? Os espíritos superiores respondem. É uma questão de palavras com que nada temos. Comecei por vos entender mutuamente. Vejamos aqui, estamos a falar de opiniões, nada mais. Porque as opiniões são diversas sobre a alma. As religiões, as filosofias, marcam o nascimento do espírito por variadas modalidades. No entanto, todos afirmam que a todas as criaturas vêm de Deus. É o ponto pacífico que nós podemos entender que o espírito vem de Deus. Porém, escapam à sua maturidade espiritual dos processos usados pela vida maior para que cheguemos à condição de espíritos conscientes do nosso poder. O espírito é o espírito. E nada podemos confundi-lo com a matéria. No entanto, todos viemos de uma só fonte. As diferenças são os processos, o tempo e a vontade de Deus. Somente Ele cria os espíritos e os auxilia. E os seus auxiliares, digamos, são como co-criadores, onde Ele acha conveniente enviá-los a trabalhar. A nossa gratidão deve ser permanente a esse nosso Pai que está nos céus e que decide vibrante na nossa consciência. As leis naturais vão se fazendo visíveis para todos nós, de acordo com a nossa maturidade. Quando as desrespeitamos, sofremos as consequências da ignorância. Escrevem-se, como todos sabem, livros e mais livros a respeito da vida humana. E mesmo sobre a vida espiritual. No entanto, somente a verdade fica de pé. Nos informa o Evangelho. Se estamos submetidos a uma força que chamamos progresso e o despertamento espiritual, tudo deve modificar e essas mudanças são permanentes. Partindo das formas que conhecemos, podemos constatar essas mutações. Porém, nada se perde. O princípio único é vibrante e eterno dentro da eternidade da criação de Deus. A humanidade está se iniciando na sabedoria divina e a marcha é de passo a passo. Se a natureza não pode dar saltos, o aprendizado é garantido, mas nunca para. Queremos parar no tempo como alguns companheiros pretendem, para conservar as ideias do passado. É confabular com o que já era e esquecer o que deve ser. Há muitos livros que já foram escritos sobre modificações no tempo. Dada a faixa humana, estamos sendo dominados ainda pela ignorância. O próprio corpo humano nos mostra a necessidade de mudanças para viver melhor. A vida é uma escala na qual, cada vez, ascendemos um degrau. Na doutrina espírita está demonstrada essa verdade. Nos primórdios do espiritismo fazia-se somente reuniões para a comunicação do espírito.
Hoje, a evolução dessa filosofia, temos que reparar o quanto isso mudou. Até mesmo as mensagens ditadas trazem dinâmicas diferentes, por encontrarem mais ressonância nos homens. E pela maturidade dos homens também. O crescimento é a lei imutável em todos os aspectos da vida. Concitamos os homens a orar sempre, pedir ao Pai Celestial para ajudar a compreender as suas leis, passando a respeitá-las, porque, dessa forma, a vida, em qualquer faixa, é sempre melhor. É sempre mais feliz. E vamos à pergunta 139. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Perguntava Kardec. E a resposta dos espíritos é que não há contradição. Tudo depende das acessões das palavras, porque não temos uma palavra para cada coisa. Vejamos este comentário de Allan Kardec sobre esta pergunta, que é muito importante. Entendemos. Diz Allan Kardec: o vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nessa acessão se pode por acerto dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que após a morte volta à massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo excluiu-a do ser moral, distinto, independente da matéria e de conservar a sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma, na acessão de que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que se aplicavam à palavra, e as ideias terrenas que ainda estavam mais ou menos indíveis. Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, dando a imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Este comentário de Allan Kardec é extremamente importante, porque não existem contradições das definições da alma. Existe, sim, pobreza na linguagem, para transmitirmos através das palavras a realidade do espírito. Todos reconhecemos e propagamos que o espírito foi feito por Deus e que conserva a sua imortalidade, por ter surgido de um ser imortal e distinto em toda a sua natureza. Os nomes de Deus e de espíritos se encontram na imensa literatura mundial, com diversos sinónimos, sem que, entretanto, se modifiquem por causa das simples palavras. Na mensagem anterior falamos sobre o progresso das criaturas. Quanto mais cresce a humanidade, mais se entrega à força da unidade espiritual e passa a encontrar Deus de uma forma mais elevada e os espíritos da sua realidade espiritual. Achamos que o Sol não se chateia se chamado de Lua, porque a Lua não se modifica se chamado de Sol. Com o passar dos tempos, a própria ciência vai nos mostrando a unidade de Deus e a imortalidade da alma. Isto tudo depende do tempo para ser explicado melhor e o entendimento com mais profundidade. As contradições conotadas entre nós, homens, se devem às diversidades dos níveis de vida, da faixa evolutiva, porque, no fundo das ideias, são as mesmas, as nascidas em diferentes lugares. Jesus já falava que haveria de haver um tempo de termos um só pastor, só rebanho. Isso podemos aplicar em todas as modalidades da vida. Começando pela linguagem, é de compreensão comum que no amanhã
haveremos de simplificar. Haveremos de simplificar os idiomas. De meios de comunicação entre as criaturas. Um só rebanho no entendimento das leis espirituais. Significa todos trabalharmos juntos para facilitarmos e ganharmos tempo no aprendizado comum. Deus é o mesmo Deus em tudo e em todos. Assim as leis, assim Jesus. As diferenciações são atrasos nascidos da ignorância. Todos os sofrimentos se alicerçam na ignorância e da sabedoria espiritual dominando. Abriremos os olhos e passaremos a conhecer a verdade. Para assumir o Espírito, o próprio Espírito perde um tempo valioso. Ele é o que sempre foi. Criam-se religiões e filosofias humanas, e elas examinam a alma sob um prisma. No entanto, é a mesma alma. Enquanto os homens não se entendem, o tempo passa, e no fim de todas as incompreensões haverá de surgir a verdade que nunca morre. Ela nasce no centro das necessidades humanas. Temos de trabalhar mais, e não nos apegarmos muito às definições que o progresso já dispensou. A nossa meta primordial do espírito é a felicidade, que somente pode nascer dentro de nós mesmos. O céu não está longe. Ele parou à espera do entendimento das criaturas, filhas de Deus. Despertemos, pois, para a luz, que nos iluminará, facilitando o coração, inteligência no saber e também no amar. E vamos à pergunta 140. Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em partes, quando são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Pergunta Kardec. A resposta é: ainda isto depende do sentido que se empresta à palavra alma. Se entende por alma o fluido vital, e essa teoria tem razão de ser, se entende por alma o espírito encarnado, é errôneo. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele exprime os movimentos aos órgãos, servindo-se do fluido intermédio, sem que para isso se divida. E volta a perguntar Allan Kardec. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. E a resposta dos espíritos superiores é: espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. A resposta é muito clara. Vejamos um pequeno comentário de Allan Kardec. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por eles se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Esta explicação, porém, não procede, desde que se considera a alma como sendo o espírito que habita no corpo durante a vida e deixa por ocasião da morte. É que estamos a falar aqui nesta pergunta 140 de individualidade. Vejamos. O espírito é indivisível e imortal. Essa notícia nos anima e nos enche esperança. Nos fortalece em todas as atividades que o bem possa nos proporcionar. A imortalidade do espírito é a sua comunicação depois do túmulo. E a reencarnação, quantas vezes for necessário, é a força em nosso favor, provando assim que o amor de Deus e a sua justiça para connosco. Os antigos videntes achavam que a alma se dividia por tomar o efeito de causa. Efeito pela causa. Ou vemos o espírito tomando formas diferentes, até se dividindo quando conveniente, propuseram a teoria da divisibilidade da alma, dizendo que essa tomava corpos inferiores na escala dos próprios animais. Tomavam o espírito ao mesmo princípio vital pelo espírito. Agora que se conhece a função do perispírito e, por conseguinte, do fluido universal que ativa
os homens, os órgãos, retiramos todas as dúvidas quanto a isso, compreendendo que o espírito é imortal e que a vida pode continuar por toda a parte. Deus nos fez semelhante a Ele, portanto, todos nós, e com todos os atributos da vida, e as suas mãos puras nunca poderiam dar nascimento ao homem perfeito. Ele traçou uma trajetória para todos nós, filhos, seus filhos, de maneira a exigir os seus esforços na conquista da felicidade. Cada vez que cresce a inteligência do homem, cada vez que o espírito se eleva, ele se integra mais na verdade. E a própria ciência o ajuda a compreender as verdades imortais. Achamos tão importante que o espiritismo é a ciência voltada da mais profunda religiosidade, com consequências filosóficas de modo a entender e ensinar a ciência da vida e a revelar todas as leis naturais criadas pela divindade. É nesta revelação que ficamos a compreender o que existe no campo espiritual, o trabalho dos espíritos e a assistência dada por eles aos homens. Ainda mais eles nos ensinam os processos mais acertados da comunicação entre eles e entre os dois planos da vida. E este diretriz pode-se tomar para a comunicação entre os dois planos. A mediunidade é a chave de toda essa doutrina. Se queremos usá-la bem, busquemos o Evangelho de Jesus. Os seus variados métodos, simples mas profundos de educação dos sentimentos. Surgem todos os dias novas etapas de esclarecimento, novas lições que nos enriquecem o coração e nos agradecem a inteligência. Procuremos estudar cada vez mais, meditar, orar, para procurarmos as equações do problema do espírito. E encontraremos as lições cada vez mais claras e fáceis de entendimento. Isto é como o batei e abrir-se-vos-á. É o buscais e achareis. Tudo é vida e nada morre. A semente é lançada no sol, renasce e prospera. E chegamos agora ao fim deste episódio 28. Estamos já no estudo da alma. Parte importante para o nosso conhecimento, para entendermos melhor a doutrina espírita, para entendermos melhor certos livros espirituais, para podermos também rejeitar muitos que nos falam erradamente sobre a alma, sobre o espírito, e que devemos compreender cada vez mais, porque é importante podermos conhecer esta parte da doutrina espírita, para podermos não ser enganados por aquilo que lemos, por aquilo que nos dizem. Com esta doutrina espírita, a verdade é-nos transmitida. E essa verdade é o que nos vai ajudar cada vez mais a explicar que somos, de onde viemos, para onde vamos. Quero agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia, nosso irmão maior na luta que estamos tendo no nosso crescimento aqui na Terra. Quero agradecer aos teus espíritos, aos espíritos vivos, aos nossos guias espirituais,
todos aqueles que nos estão sempre ajudando no dia a dia. Por vezes não temos essa percepção, mas que estão sempre juntos a nós, espíritos amigos, espíritos familiares, que têm por nós um amor puro, um amor que não temos na terra, um amor que nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nas suas leis. Obrigado por este momento. Obrigado por permitir termos o conhecimento da doutrina espírita e podemos divulgar com clareza, com verdade. Obrigado. Obrigado a todos que assistiram a este episódio 21 do Estudo dos Espíritos. Voltarei em breve para o estudo do episódio 22. Obrigado.